Era uma manhã de março de 2024. O sol ainda não havia subido direito sobre os telhados do bairro Santa Rita, em Governador Valadares, quando desci para a cozinha e encontrei o bilhete em cima da mesa. Uma folha de caderno dobrada ao meio, com o meu nome escrito na frente com a letra da Simone. Aquela letra grande e inclinada que eu havia reconhecido desde os 7 anos dela, desde os primeiros cadernos de escola que eu folheava com orgulho na mesa dessa mesma cozinha quando ela chegava da aula. Abri. Li 2 vezes antes de conseguir processar o que estava escrito. Estava escrito que a casa havia sido vendida, que a escritura havia sido assinada, que eu tinha até o fim do mês para desocupar, e que, se eu houvesse sido mais ativo na administração do que era meu, as coisas não precisariam ter chegado àquele ponto, que ela havia feito o que precisava ser feito porque eu era velho demais para tomar as decisões certas sobre o meu próprio patrimônio. A última frase estava sublinhada com caneta vermelha. Você nunca foi nada além de um velho inútil que deixou a vida passar, sem fazer nada de importante. Fiquei de pé na cozinha por um tempo que não soube medir, com o bilhete na mão, com o cheiro de café que havia feito automaticamente às 6 da manhã, como fazia todo dia havia 50 anos, chegando do outro cômodo. Depois fui até a gaveta do aparador da sala, peguei uma caneta, virei o bilhete, escrevi 2 palavras no verso. Dobrei o bilhete de volta, coloquei em cima da mesa exatamente onde estava, peguei o meu paletó, a minha bolsa de couro, e saí de casa. Ela tentou me ligar 49 vezes. Não atendi nenhuma. Antes de continuar, preciso de um momento com você. Obrigado por estar aqui, de onde quer que você esteja ouvindo isso agora, de qualquer cidade do interior de Minas, de qualquer canto do Brasil, onde um pai ou uma mãe vai reconhecer o peso específico do que estou prestes a contar. Me conta nos comentários de onde você é, cidade, estado, país. Esse gesto simples me diz que não estou falando para o vazio, que há alguém do outro lado disposto a ouvir essa história até o fim. Preciso te avisar que alguns nomes e detalhes desta história foram ajustados para proteger as pessoas envolvidas. Mas o que você vai sentir ao ouvir é completamente real. A traição é real. O bilhete é real. As 2 palavras que escrevi no verso também são. E o que aconteceu depois das 49 chamadas perdidas? Isso é mais real do que qualquer coisa que eu poderia inventar. Agora deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Augusto Ferreira. Tenho 71 anos. Nasci em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, filho de carpinteiro e neto de marceneiro. Aprendi a trabalhar com madeira antes de aprender a fazer conta de cabeça. Não foi escolha. Foi herança. O tipo de herança que não vem em testamento e não precisa de papel assinado. Vem no cheiro de serragem que você aprende a amar antes de saber que a maioria das pessoas nunca vai conhecer aquele cheiro de dentro. Vem na textura de uma tábua bem lixada que você passa a mão e sabe, antes de qualquer outra análise, se está pronta ou se precisa de mais tempo. Meu pai dizia que madeira honesta não mente. Você trata bem. Ela te serve bem. Você abrevia o processo, pula a lixa, economiza o verniz. Ela te cobra. Pode demorar meses, pode demorar anos. Mas ela cobra. Passei 42 anos como carpinteiro. Não o carpinteiro de obra, que faz caixilho e andaime. O carpinteiro de mobiliário. Armário, mesa, estante, cama, berço. O tipo de trabalho que você entrega e que a pessoa vai usar por gerações, que vai ter o nome de avô colado nele mesmo, quando o avô não estiver mais aqui para explicar como foi feito. Me aposentei em 2018. 65 anos. Coluna que havia cobrado o preço de 4 décadas de curvatura sobre bancada. Joelhos que protestavam nas descidas de escada. Mas não parei de trabalhar com madeira. Reduzi. Passei a fazer só o que queria, para quem queria, sem prazo de entrega e sem cliente difícil. O ateliê nos fundos da minha casa em Valadares continuou funcionando. Menor, mais quieto, mais meu. A Neuza Ferreira era minha mulher há 44 anos quando ela morreu, em março de 2021. Um câncer de pulmão que foi do diagnóstico ao fim em 6 meses. 6 meses de hospital, de quimioterapia, de tardes num corredor de oncologia com cheiro de álcool e de coisas que não têm nome preciso, mas que ficam no nariz e na memória muito depois que você sai dali. 6 meses de assistir a mulher mais forte que eu conheci ir cedendo devagar, com uma dignidade que me destruía mais do que qualquer grito teria destruído, porque ela nunca pediu pena e nunca deixou que eu pedisse por ela também.
Ela morreu numa terça-feira de manhã, com o sol entrando pela janela do quarto do hospital e a minha mão dentro da mão dela. Não vou falar sobre o tamanho daquilo. Não há palavras suficientes, e as que existem ficam sempre aquém. No ateliê dos fundos da minha casa, numa prateleira que fiz especialmente para ela em 2005, quando comemoramos 30 anos de casados, há uma caixa de madeira de cedro. 40 centímetros de comprimento, 22 de largura, 12 de altura. Dobradiças de latão que eu mesmo tornei num torneiro de bairro porque não encontrei no tamanho certo nas lojas da cidade. Fechadura pequena com chave que a Neuza usava como pingente de chaveiro até o dia em que morreu. Dentro da caixa ela guardava cartas. Das minhas para ela, das dela para mim, dos filhos para os dois quando ainda eram crianças e escreviam cartão de dia dos pais com aquela seriedade de quem acha que o que está fazendo é a coisa mais importante do mundo. A chave ficou comigo depois que ela foi. Ainda fica no meu bolso todo dia. Tenho 2 filhos. O Márcio, 43 anos, que mora em Belo Horizonte desde 2002 e que trabalha com engenharia civil numa empresa de infraestrutura. E a Simone, 46 anos, que morou em Ipatinga até o início de 2022 e que depois da morte da Neuza veio se instalar em Governador Valadares com o marido, o Rogério. Por um motivo que demorei para entender e que você vai entender junto comigo à medida que eu contar. A Simone chegou com o Rogério numa tarde de fevereiro de 2022, 11 meses depois do enterro da Neuza. Trouxeram a justificativa que eu precisava ouvir para aceitar, que estavam preocupados comigo, que a casa era grande demais para uma pessoa só, que o Rogério havia conseguido uma transferência de trabalho para Valadares, e que seria bom para todo mundo se ficassem comigo por um tempo enquanto se organizavam para alugar um lugar próprio. Aceitei, porque era minha filha, porque a casa tinha 3 quartos, e eu ocupava um, porque havia noites em que o silêncio daquelas paredes era um peso físico, do tipo que você sente no peito antes de dormir, e que está lá quando você acorda, como se nunca houvesse ido embora. Na primeira semana, a Simone cozinhou todos os dias. O Rogério consertou a torneira do banheiro de hóspedes que estava pingando havia meses, sem que eu tivesse ânimo de chamar ninguém. Jantamos juntos 3 vezes, com a televisão ligada no volume que a Neuza gostava, e por um momento breve, eu senti que havia algo parecido com vida normal acontecendo dentro daquelas paredes de novo. Na segunda semana, a Simone cozinhou 2 vezes. Na terceira semana, 1. No segundo mês, eu estava fazendo o jantar todos os dias. Não me queixei. Disse a mim mesmo que eles trabalhavam, que chegavam cansados, que era natural que eu, com mais tempo disponível, assumisse essa parte. Construí uma explicação razoável para cada coisa que não fechava, da forma que a gente faz quando ama alguém, e quando o amor está acostumado a pagar preços sem exigir recibo. Havia uma coisa, porém, que não conseguia explicar com facilidade. Em abril de 2022, 2 meses depois que chegaram, o Rogério me pediu para assinar uma procuração. Disse que era para facilitar a resolução de pendências burocráticas que eu teria dificuldade de gerir sozinho. Coisas de banco, de cartório, de papelada que havia ficado para trás depois da morte da Neuza e que o inventário não havia resolvido completamente. Que ele tinha mais tempo e disposição para correr atrás dessas questões e que com a procuração poderia resolver sem me fazer perder tempo em filas. Fiz uma pausa. Havia algo naquela conversa que não encaixou da forma que deveria. Mas o Rogério estava sentado à minha mesa com uma expressão tranquila de genro prestativo, e a Simone estava ao lado dele assentindo com aquele olhar de filha que está pedindo que o pai confie, e eu estava com 70 anos, e com a cabeça ainda pesada do luto e com a disposição de quem quer acreditar que as pessoas que ficaram ao seu redor estão do seu lado. Assinei. Não devia ter assinado. Se você está ouvindo isso e já sentiu esse peso, a hora em que você cede em algo porque está cansado demais, porque ama demais, porque a dor de desconfiar parece maior do que a dor de confiar e se enganar, me conta nos comentários. Você já foi traído dentro da sua própria casa por alguém que deveria ser proteção e virou ameaça? Pode ser em poucas palavras. Só me diz que você reconheceu algo nessa história, porque você não está sozinho. E saber isso às vezes é o que faz a diferença entre se deixar dobrar e se manter de pé. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que alguém está do outro lado ouvindo. E para mim,
Que escolhi contar isso porque precisava que alguém ouvisse. Esse gesto tem um valor que vai além de qualquer número numa tela. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que eu contei até aqui é só a fundação. O que a Simone e o Rogério foram construindo ao longo de 2 anos dentro da minha própria casa, e o que eu escrevi naquelas 2 palavras no verso do bilhete depois de uma manhã que deveria ter me destruído, você não vai conseguir parar de ouvir. Nos vemos no próximo bloco. A procuração que assinei em abril de 2022 tinha 7 páginas. Eu li as 3 primeiras. As 4 últimas eu passei os olhos de uma forma que não é leitura. É a varredura distraída de quem confia mais em quem está pedindo do que no que está escrito. O tipo de leitura que um carpinteiro jamais faria num contrato de madeira ou numa nota fiscal de material, mas que eu fiz num documento que envolvia o meu nome, o meu patrimônio e os direitos que eu havia passado 42 anos de trabalho construindo. Isso é o que a fadiga do luto faz com a atenção de um homem. Ela não apaga a inteligência. Ela apaga a disposição de usar a inteligência. Você sabe que devia verificar. Você não tem energia para verificar. Então você confia, porque confiar é mais fácil do que a alternativa. E a alternativa naquele momento parecia desnecessária. O Rogério era gerente de uma pequena construtora em Valadares, que havia sido contratada por uma incorporadora de Belo Horizonte. Esse era o motivo oficial da transferência. O que eu não sabia, e só fui descobrir depois, era que a incorporadora tinha interesse específico em terrenos e imóveis antigos, em bairros consolidados da cidade. Exatamente o tipo de imóvel que era a minha casa no bairro Santa Rita, construída em 1978, com terreno de 540 metros quadrados numa rua calma, a 6 quarteirões do centro. A minha casa não era só a casa onde eu morava. Era o patrimônio de uma vida. Havíamos comprado o terreno em 1976 com dinheiro que a Neuza havia guardado ao longo de 4 anos de professora primária, antes de ter os filhos. Mais o que eu havia juntado num período em que trabalhei dobrado num contrato de mobiliário para um hospital novo que havia aberto em Ipatinga. Construímos em etapas, cômodo por cômodo, de 1978 a 1984, à medida que o dinheiro ia permitindo. Eu fiz as portas, as janelas, os armários embutidos, as prateleiras, o corrimão da escada que dava para o quintal. A Neuza escolheu cada azulejo, cada torneira, cada cor de parede com a deliberação de quem sabe que está construindo o lugar onde vai criar os filhos e envelhecer. Aquela casa tinha 48 anos de memória dentro das paredes. E em algum momento que eu não consigo precisar com exatidão, porque aconteceu devagar, e com uma dissimulação cuidadosa, a Simone e o Rogério decidiram que ela era um ativo a ser liquidado. Os sinais foram chegando ao longo de 2022 e 2023, da forma que sinais geralmente chegam, sozinhos, espaçados, cada um com uma explicação plausível, que impedia que você os somasse antes que a soma ficasse impossível de ignorar. Em junho de 2022, o Rogério trouxe para casa um homem que ele apresentou como um amigo que entende de imóvel. O homem passou 40 minutos andando pela casa e pelo quintal, anotando coisas num bloco pequeno, fazendo perguntas sobre a área do terreno, sobre a documentação do imóvel, sobre se havia alguma irregularidade na planta ou no registro. Perguntei ao Rogério para que servia aquilo. É uma avaliação informal, pai, para a gente saber o valor de mercado caso precise algum dia. É bom ter isso atualizado. Achei estranho. Deixei passar. Em setembro de 2022, a Simone começou a me perguntar com frequência sobre o inventário da Neuza. Se estava concluído, se havia alguma pendência, se a casa estava no meu nome de forma limpa ou se havia alguma questão de herança que precisava ser formalizada. Eu havia concluído o inventário em novembro de 2021, 8 meses depois da morte dela, com a ajuda de um advogado indicado pela própria Simone. A casa estava no meu nome de forma integral e sem ônus. Informei isso. Ela disse ótimo, com um sorriso que na hora pareceu alívio. Depois passou a parecer outra coisa. Em março de 2023, o Rogério pediu que eu assinasse uma atualização cadastral no banco. Disse que o banco havia mudado o sistema e que alguns dados do meu cadastro precisavam ser atualizados. Chegou com uma pasta de documentos, me pediu para assinar em 3 lugares,
E eu assinei sem ler o que estava assinando porque ele estava de pé ao meu lado falando sobre outra coisa ao mesmo tempo, criando aquele ambiente de pressa casual que não convida à leitura. Só entendi o que havia assinado meses depois. E em junho de 2023, o Márcio me ligou de Belo Horizonte numa tarde de sábado. O Márcio não ligava com frequência, não por falta de amor, mas porque era homem de pouca palavra e de presença física quando precisava estar presente. Quando ligava sem motivo declarado, eu aprendia a prestar atenção no tom mais do que no conteúdo. O tom naquela tarde estava pesado. Pai, você sabe que a Simone esteve em BH semana passada? Não sabia. Silêncio curto. Ela foi no escritório de um advogado, o Cláudio Pires, que faz direito imobiliário. Um amigo meu me contou porque o Cláudio é do mesmo meio. Fiz uma pausa. O que ela foi fazer lá? Ele não sabe os detalhes, mas não foi consulta de rotina. Foi reunião longa, com o Rogério junto. Guardei aquela informação. Não fiz nada com ela na hora, mas não esqueci. Em julho de 2023, a Simone começou a me tratar de um jeito que eu não havia experimentado antes dela. Não de forma agressiva. Ela nunca foi do tipo de confronto direto. Era uma impaciência fina, trabalhada, que se manifestava nas coisas pequenas e cotidianas de uma forma que você só consegue nomear quando olha para o padrão acumulado, não para os episódios individuais. Ela suspirava quando eu demorava mais do que ela considerava necessário para fazer alguma coisa. Terminava as minhas frases com uma versão mais curta e menos elaborada do que eu havia começado a dizer, como se o conteúdo original fosse desnecessário. Quando eu contava algo para o Rogério durante o jantar, ela desviava o assunto antes que eu terminasse, com uma naturalidade de quem não percebe que está fazendo isso, mas que faz sistemática demais para ser inconsciente. E havia uma frase que ela passou a usar com frequência, sempre num tom de cuidado que era na verdade o tom oposto. Pai, você não precisa se preocupar com isso. Deixa que a gente cuida. Ouvi essa frase sobre a conta de luz, sobre o imposto do imóvel, sobre a manutenção do ateliê nos fundos, sobre uma goteira no telhado que eu havia identificado e que queria consertar antes que o inverno chegasse. Deixa que a gente cuida. Eu havia passado 70 anos cuidando das coisas da minha vida, com uma competência que ninguém havia precisado questionar. E de repente havia uma lógica se instalando na minha própria casa, que me colocava na posição de quem não é capaz de cuidar nem da própria goteira. Num domingo de agosto de 2023, fui ao ateliê trabalhar numa peça que havia começado. Uma cômoda de peroba rosa para um vizinho que havia me pedido meses antes. Estava na metade. Precisava de mais 2 tardes de trabalho para terminar. A Simone foi até a porta do ateliê. Pai, você não devia ficar aqui. Você tem 71 anos. Serra e formão não são brinquedo. Eu estava com a formão na mão, trabalhando uma encaixe que havia feito centenas de vezes na vida, com a precisão de quem tem 42 anos de ofício no músculo da mão. Larguei a formão na bancada. Olhei para ela. Simone, eu disse. Eu aprendi esse ofício com 20 anos. Faço isso há 51. Você poderia me explicar o que especificamente te preocupa nessa situação? Ela ficou em silêncio por um segundo. Você pode se machucar. Posso. Da mesma forma que posso me machucar descendo a escada de casa ou cortando tomate na cozinha. Pausa. Mas nenhuma dessas coisas me tornaria incapaz de fazer o que sempre soube fazer. Ela foi embora sem responder. Voltei para a cômoda, mas a conversa ficou comigo por dias. Em outubro de 2023, o Márcio foi a Valadares visitar. Era a primeira visita dele em mais de um ano. Ficou 4 dias. Nos 2 primeiros, a dinâmica da casa estava visível o suficiente para que ele notasse, sem que eu precisasse apontar. No 3º dia, à tarde, quando a Simone e o Rogério haviam saído, ele veio ao ateliê me encontrar. Sentou num banco de madeira encostado na parede. Ficou me assistindo trabalhar por um tempo sem dizer nada. Depois disse, pai, você está bem aqui? Parei a lixa na mão. Olhei para o filho. Estou me perguntando a mesma coisa, eu disse. E contei tudo. O homem de junho de 2022 que havia avaliado a casa. As perguntas sobre o inventário. A visita da Simone ao advogado imobiliário em BH. As frases de deixa que a gente cuida. A sensação crescente de que havia uma direção no que estava acontecendo e que aquela direção não incluía o meu bem-estar como variável importante. O Márcio ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ficou em silêncio por um tempo longo.
Pai, ele disse, eu vou te dar o contato de alguém. Um advogado aqui em Valadares que é amigo do meu sócio de longa data. Honesto, direto, especialista em direito imobiliário e em família. Você vai ligar para ele antes de fazer mais qualquer coisa. Antes de assinar qualquer documento. Antes de qualquer conversa sobre qualquer assunto de patrimônio. Olhei para ele. Você acha que chegou a esse ponto? Ele me devolveu o olhar com uma seriedade que não precisava de elaboração. Acho que chegou, ele disse. O advogado se chamava Dr. Hélio Rezende. 58 anos, escritório na rua Olegário Maciel, no centro de Governador Valadares, segundo andar de um prédio de fachada antiga que havia sido banco nos anos 70 e que ainda cheirava levemente a papel velho e ar-condicionado industrial. Um homem de porte calmo, cabelo grisalho curto, óculos de armação fina que usava gravata mesmo em dias de calor e que tinha a qualidade específica de ouvir sem nenhuma pressa, que eu aprendi a associar com pessoas que exerceram seu ofício por tempo suficiente para entender que a pressa geralmente produz erros. Fui ao escritório dele numa quinta-feira de novembro de 2023. Levei o que tinha. A procuração que havia assinado em abril de 2022. Os documentos da atualização cadastral que o Rogério havia me apresentado em março de 2023. O comprovante de conclusão do inventário. A escritura da casa. E as minhas anotações manuscritas de tudo que havia me parecido relevante ao longo dos meses anteriores. Havia passado os 3 dias depois da conversa com o Márcio, resgatando datas, valores, nomes e contextos da memória e transferindo para papel. O doutor Hélio leu cada documento com atenção que não apressou. Quando terminou, tirou os óculos, limpou nas costas da mão, recolocou. Seu Augusto, ele disse. A procuração que o senhor assinou em abril de 2022 tem cláusula de poderes de alienação imobiliária. O senhor autorizou o outorgado, que é o seu genro, a vender, permutar ou onerar imóveis em seu nome. Ficou em silêncio por um segundo para deixar aquilo assentar. E os documentos de março de 2023? Eu perguntei. O senhor assinou uma autorização bancária que permite movimentações de alto valor na sua conta corrente sem necessidade de assinatura adicional. Em conjunto com a procuração, isso cria uma abertura jurídica significativa. Pausa. O que me preocupa, seu Augusto, é a combinação dos dois instrumentos. Juntos, eles permitem que uma venda imobiliária seja conduzida sem a presença física do senhor. O ar da sala ficou diferente. Não mudou a temperatura. Não mudou a luz. Mas ficou diferente de um jeito que você sente antes de conseguir nomear. Eles podem vender a minha casa sem eu saber? Eu perguntei. Com os documentos que o senhor me apresentou? Sim. Dentro de certas condições? Sim. Fiquei olhando para ele por um momento. Então tirei do bolso a chave pequena que sempre carregava. A chave da caixa de cedro que havia feito para a Neuza em 2005. Segurei ela enquanto pensava. O que eu preciso fazer? Eu disse. Ele pegou o bloco de anotações. Primeiro, ele disse, vamos revogar a procuração. Isso é simples e imediato. O senhor vai ao cartório, assina a revogação e ela perde efeito jurídico a partir daí. Segundo, vamos limitar as autorizações bancárias. Terceiro, e isso é o mais importante, vamos verificar se já há algum processo de venda em andamento no registro de imóveis. Olhei para ele. Pode já estar em andamento? Pode, ele disse. Sem drama, mas sem suavizar. Por isso precisamos verificar hoje. Saímos juntos do escritório. Fomos a pé até o cartório de registro de imóveis que ficava a 3 quarteirões. O Dr. Hélio conhecia o escrivão de longa data, o que reduziu o tempo de verificação de dias para minutos. O escrivão consultou o sistema na frente da gente. Havia um protocolo de compra e venda em andamento para o meu imóvel. Havia sido protocolado 14 dias antes. O comprador era uma empresa de participações imobiliárias, sediada em Belo Horizonte. O valor declarado na escritura era R$620 mil. Um valor abaixo do mercado para um imóvel daquele porte e localização, que valia entre R$780 mil e R$850 mil pelas avaliações correntes da região. A diferença entre o valor declarado e o valor real era, em termos jurídicos, um prejuízo direto ao patrimônio do proprietário, que era eu. O Dr. Hélio pediu cópia de tudo. Do lado de fora do cartório, na calçada, ele me olhou com aquela expressão de quem confirma um diagnóstico que não queria confirmar.
Eles foram rápidos, ele disse. Se o senhor tivesse demorado mais algumas semanas para procurar ajuda, a escritura estaria registrada e a reversão seria muito mais complicada. Conseguimos parar? Eu perguntei. Conseguimos, ele disse. Com urgência, mas conseguimos. Naquela tarde, o doutor Hélio protocolou uma ação de nulidade de ato jurídico, com pedido de tutela de urgência para suspensão imediata do registro da escritura. O fundamento era a invalidade da procuração, firmada mediante vício de consentimento, em contexto de vulnerabilidade do outorgante em período de luto, com cláusulas que excediam em muito o escopo declarado verbalmente ao assinar. O juiz concedeu a tutela no dia seguinte. O registro foi suspenso. A venda estava paralisada. Naquele período entre a visita ao Dr. Hélio e a manhã em que encontrei o bilhete, passei 4 meses agindo em silêncio dentro da minha própria casa. Era uma experiência estranha. Eu havia trabalhado com madeira por 42 anos, e uma das primeiras coisas que você aprende num ateliê de carpintaria é que há momentos em que o silêncio é a ferramenta mais importante. Quando você está verificando o aprumo de uma peça, quando está aguardando a cola secar, quando está decidindo onde vai dar o primeiro corte numa madeira que não tem segunda chance, nesses momentos você não faz nada. Você espera. E esperar com propósito é diferente de esperar por inércia. Eu esperava com propósito. Ia ao ateliê todos os dias. Fazia as refeições no horário de sempre. Conversava com a Simone e com o Rogério da forma normal, sobre assuntos normais, sem deixar transparecer nada do que sabia e do que havia colocado em movimento. Havia uma única coisa que mudou de forma que eu não conseguia controlar completamente. Toda noite antes de dormir, ia até a prateleira do ateliê onde ficava a caixa de cedro. A tirava do lugar, a colocava na bancada, a abria com a chave pequena que carregava no bolso, e ficava olhando para as cartas dentro por um tempo variável, que às vezes eram 5 minutos e às vezes eram muito mais. Não as lia integralmente. Só as via. A letra da Neuza nas dela, a minha nas minhas, a letra grande e descuidada das crianças nos cartões antigos. Um arquivo de 44 anos de vida real, guardado dentro de uma caixa de cedro com dobradiças de latão, trancado com uma chave pequena, que pesa menos de 10 gramas, mas que é, de todos os objetos que possuo, o mais impossível de substituir. Pensava no que ela diria. A Neuza era professora do primário por escolha de vocação, não de falta de opção. Era mulher de paciência pedagógica com crianças e de paciência zero com falsidade em adultos. Havia uma frase dela que eu ouvi ao longo de 44 anos em variações diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Augusto, bondade que não sabe dizer não não é bondade. É medo. Fechava a caixa, guardava a chave e voltava para o quarto pronto para mais um dia de silêncio deliberado. Em fevereiro de 2024, o Dr. Hélio me ligou. A ação de nulidade havia recebido sentença favorável em primeira instância. A procuração havia sido declarada nula por vício de consentimento. A autorização bancária havia sido revogada por mim no cartório meses antes. O registro da venda havia sido definitivamente suspenso e o processo de compra e venda anulado. A casa era minha, com a clareza jurídica que sempre deveria ter existido. O que acontece agora com eles? Eu perguntei. Eles podem ser responsabilizados civilmente pelo dano causado. A tentativa de alienação irregular de imóvel alheio mediante fraude em procuração. Isso pode incluir indenização por danos morais e materiais, além de potencial responsabilização criminal por estelionato. Pausa. Mas essa é uma decisão do senhor, seu Augusto. O senhor decide até onde vai. Até onde for necessário, eu disse. Desliguei o telefone. Fui ao ateliê. Peguei a caixa de cedro da prateleira. A segurei pelos 2 lados por um momento. Pensei. Neuza, a bondade soube dizer não. A manhã de 8 de março de 2024 começou como todas as outras manhãs. Às 6 desci para a cozinha e fiz o café. Cortei 2 fatias de pão integral, passei manteiga, coloquei a mesa com o prato e a xícara no lugar de sempre. O sol estava nascendo com aquela luz de março que ainda tem um frescor de verão atrasado, misturado com o anúncio do outono chegando. Uma luz que em Governador Valadares tem uma cor específica, dourada e levemente rosada, que eu aprendi a notar quando tinha 6 anos e que nunca precisei aprender de novo porque nunca esqueci. Foi quando vi o bilhete em cima da mesa.
Li. Reli. Você nunca foi nada além de um velho inútil que deixou a vida passar sem fazer nada de importante. Fiquei parado com o bilhete na mão por um tempo que não medi. Havia raiva? Havia. Do tipo quieto e limpo que não precisa gritar para ser real, que você sente no centro do peito como uma pressão constante, não como uma explosão. A raiva de quem investiu amor genuíno numa pessoa por décadas e descobre que esse amor era visto como exploração disponível. Havia tristeza? Havia também. A tristeza específica de pai que olha para uma filha e não consegue encontrar ali a menina que cresceu naquela casa, que aprendeu a andar naquele corredor, que havia chorado ombro no meu ombro no enterro da mãe dela 12 meses antes de me enfiar uma faca nas costas com a mão que eu havia segurado naquele corredor de hospital. Mas havia também uma terceira coisa, uma serenidade que não era indiferença. Era o produto de 4 meses de trabalho silencioso. Era a serenidade do carpinteiro que esperou a cola secar antes de testar a resistência da junta. Era a serenidade de quem sabe que está pronto. Fui até a gaveta do aparador da sala. Peguei uma caneta azul. Virei o bilhete. Escrevi no verso com a letra firme e levemente inclinada que a Neuza sempre disse ser mais bonita do que eu deixava aparecer nos bilhetes cotidianos. Está feito. Dobrei o bilhete de volta. Coloquei em cima da mesa exatamente onde estava. Fui ao quarto. Peguei o paletó, a bolsa de couro, coloquei a chave pequena no bolso, a chave da caixa de cedro, que nunca saía de perto de mim, e saí de casa. Fui direto para o escritório do Dr. Hélio. Ele estava esperando. Havíamos combinado naquela manhã. Não sabia que seria a manhã do bilhete, mas havia chegado o momento de fazer o próximo passo que havíamos planejado juntos. A notificação formal e o início da ação de indenização. O celular começou a vibrar enquanto eu ainda estava na rua. Simone. Deixei vibrar. No segundo toque, deslizei para rejeitar. No terceiro, rejeitar. Do quarto em diante eu parei de contar individualmente e passei a rejeitar automaticamente, com aquela repetição mecânica de quem está exercendo uma escolha que já foi feita e que não precisa ser refeita a cada vibração. Quando cheguei ao escritório e sentei na cadeira de frente para o Dr. Hélio, tirei o celular do bolso e o coloquei na mesa com a tela para baixo. Ela leu, eu disse. Ele assentiu. 49 chamadas até agora. Ele não demonstrou surpresa. E o Rogério? Ele perguntou. 2 SMS, não abri. Certo? Ele abriu a pasta. Vamos trabalhar. A notificação extrajudicial foi enviada por cartório naquela mesma tarde. Comunicava formalmente a Simone e ao Rogério que a procuração havia sido declarada nula por sentença judicial transitada, que a tentativa de alienação do imóvel havia sido documentada e que uma ação de indenização por danos morais e materiais havia sido protocolada no Fórum de Governador Valadares. Comunicava também de forma direta e sem ornamento que eles tinham 30 dias para desocupar o imóvel onde moravam, a minha casa no bairro Santa Rita, e que o não cumprimento resultaria em ação de reintegração de posse. O Dr. Hélio havia redigido a notificação com a precisão de quem sabe que cada palavra é um tijolosobre, o qual vai ser construído o que vem depois. Naquela tarde, sentado no escritório dele enquanto a notificação era finalizada, tirei a chave do bolso. A segurei. Pensei que a Neuza havia passado os últimos anos de vida com aquela chave como pingente de chaveiro, carregando junto dela todos os dias o acesso às cartas, ao arquivo de tudo que havíamos sido juntos. Ela havia feito isso por escolha, não por necessidade. As cartas não iam a lugar nenhum. A caixa estava em casa. A chave não precisava sair junto com ela para o mercado ou para a escola, mas ela carregava. Eu havia perguntado uma vez por quê. Ela havia dito, porque o que a gente tem de mais precioso não precisa de cofre, precisa de presença. Guardei a chave no bolso e fui para casa, a minha casa, esperar o que viria. A Simone e o Rogério chegaram às 6 da tarde. Eu estava no ateliê quando ouvi o portão. Continuei trabalhando. Eles foram até a porta do ateliê juntos, o que me disse que haviam conversado antes de entrar, que havia uma estratégia sendo tentada, que o pânico das 49 chamadas havia dado lugar a alguma forma de recalibração. A Simone entrou primeiro. Estava com a expressão que eu conhecia quando ela queria convencer alguém de algo. Uma abertura no rosto que ela havia aprendido desde nova. Um olhar que comunicava vulnerabilidade e pedido ao mesmo tempo,
que funcionava com pessoas que ainda não sabiam o que estava por trás dele. Pai, continuei lixando a peça na bancada. Pai, precisamos conversar. Parei a lixa. Me virei para ela devagar. Conversem, eu disse. O Rogério ficou na porta. A Simone deu 2 passos para dentro. O bilhete foi um erro. Eu estava nervosa, assustada. Não era para ter escrito daquele jeito. Simone, eu disse. Calmo. Como quem está descrevendo a orientação de uma madeira. O bilhete não foi o problema. O problema foi o que vocês tentaram fazer antes do bilhete. Ela abriu a boca. A procuração que me pediram assinar em abril de 2022 tinha poderes de alienação imobiliária. Vocês protocolaram a venda da minha casa em fevereiro deste ano por 620 002 para uma incorporadora de BH, num imóvel que vale R$820 mil, de acordo com 3 avaliações de mercado que o Dr. Hélio obteve. A diferença de R$200 mil seria o lucro de vocês, não o preço que eu receberia. Silêncio. Pai, a ação de nulidade foi julgada procedente em janeiro. A venda está anulada desde fevereiro. A notificação de despejo foi entregue hoje no seu trabalho e no trabalho do Rogério. Pausa. Isso é o que está feito, quer dizer. A Simone ficou olhando para mim com uma expressão que passou por várias coisas em sequência rápida. A surpresa de quem descobriu que o plano havia sido desarmado, a raiva de quem foi surpreendido, e por último, algo que demorou mais para aparecer, mas que apareceu. Algo que se parecia com vergonha. O Rogério ainda estava na porta. Não havia dito uma palavra. Havia calculado, provavelmente, que a situação não comportava argumento. Onde você vai morar? A Simone perguntou. A voz havia mudado. Havia perdido a textura calculada. Aqui, eu disse. Essa é a minha casa. Vou ficar aqui. E eu? Olhei para ela por um tempo longo. Você tem 30 dias para arranjar outro lugar, eu disse. E depois disso, não sei. Isso depende do que você decidir fazer com o que fez. Ela ficou de pé no ateliê sem falar por um momento. Depois se virou e foi embora. O Rogério a seguiu sem ter aberto a boca uma vez. Fiquei no ateliê sozinho. Peguei a lixa. Voltei para a peça. E trabalhei até o sol sumir. Eles saíram no 28º dia do prazo. 2 de abril de 2024. Uma terça-feira de manhã, com aquele céu de início de outono em Valadares, que tem um azul diferente do azul do verão. Mais fundo, mais quieto, como se o céu também estivesse respirando mais devagar depois do calor. Eu não estava em casa quando saíram. Havia ido ao escritório do Dr. Hélio para acompanhar a finalização dos documentos do processo de indenização. O Márcio havia vindo de BH na semana anterior e estava em casa para garantir que a saída transcorresse sem incidente. Não porque esperávamos problema, mas porque havia aprendido com o advogado que presença é a melhor prevenção contra a revisão de memória posterior. Quando voltei às 11 da manhã, o Márcio estava na varanda. Me olhou quando entrei pelo portão. Foi tranquilo, ele disse. Entrei na casa. Percorri cada cômodo devagar. Não estava fazendo inventário. Estava reconhecendo. Havia uma diferença no ar da casa que não era física, mas que eu sentia com clareza. Era o ar de um espaço que havia voltado para si mesmo depois de um período em que havia abrigado algo que não pertencia ali. Fui ao ateliê nos fundos. A caixa de cedro estava na prateleira onde sempre esteve. Tirei. Coloquei na bancada. Abri com a chave. As cartas estavam lá. Todas. A letra da Neuza. A minha. As letras grandes das crianças que os filhos tinham sido. 44 anos de presença real guardada num espaço de 40 centímetros por 22. Fiquei olhando para elas por um tempo. Depois fechei a caixa, guardei a chave no bolso e coloquei a caixa de volta na prateleira. No lugar dela. No único lugar onde ela sempre deveria estar. O processo de indenização foi concluído em setembro de 2024. A sentença determinou que a Simone e o Rogério pagassem 85 anos. 0,0 de indenização por danos morais e materiais, calculados com base no prejuízo potencial da venda abaixo do valor de mercado, somado ao dano à integridade moral do proprietário pela tentativa de alienação fraudulenta. O pagamento foi parcelado em acordo homologado pelo juiz, porque a alternativa de execução imediata de bens produziria um resultado menor do que o acordo. Não era o valor do prejuízo potencial completo. Era o que o processo conseguia recuperar dentro das condições reais.
O Dr. Hélio havia me explicado isso com clareza antes de aceitar o acordo. E eu havia aceito porque aprendi em 42 anos de carpintaria que peça que você força além do ponto de resistência do material racha. E peça rachada não serve para nada. O Márcio passaria a vir a Valadares uma vez por mês. Não porque eu pedi, porque ele decidiu. A conversa do ateliê em outubro de 2023 havia mudado algo na relação entre nós. Não que houvesse problema antes. Havia distância. A distância natural de pai e filho adulto que construíram vidas em cidades diferentes e que aprenderam a amar a distância porque era o que o cotidiano permitia. Mas depois daquele outubro, algo havia sido nomeado entre nós que estava implícito havia tempo demais. Ele sabia que eu precisava de presença, não de solução, e passou a oferecer presença. Em maio de 2024, terminei a cômoda de peroba rosa, que havia começado antes de tudo isso começar. Havia ficado parada no ateliê durante meses. Primeiro porque a urgência dos meses seguintes havia consumido o espaço mental que o trabalho de marcenaria exige. Depois, porque havia uma parte de mim que precisava deixar assentar o que havia acontecido antes de voltar para aquela peça específica. Quando voltei, foi um processo diferente dos outros. Mais lento, mais atencioso, com aquela qualidade de trabalho que você só consegue quando não há prazo e não há pressão, e a única coisa que existe entre você e a madeira é o ofício e o respeito mútuo que 42 anos de convívio produzem. O vizinho que havia encomendado não havia desistido. Havia esperado sem cobrar, com aquela paciência de quem encomenda para um artesão de confiança e que sabe que forçar o prazo é a forma mais certa de receber algo que não é o que deveria ser. Quando entregamos na tarde de uma sexta-feira de maio, ele ficou parado na frente da cômoda por um longo tempo antes de dizer qualquer coisa. Seu Augusto, ele disse por fim, isso aqui vai durar mais do que eu. Estendi a mão para ele apertar. Vai, eu disse. Se tratar direito, vai. Há coisas que eu aprendi nesse período que ficam porque foram compradas a um preço que não admite esquecimento. A primeira é sobre o documento que você assina sem ler. Passei 42 anos verificando cada encaixe, cada medida, cada proporção antes de dar o próximo passo. Nunca avancei numa peça de madeira sem ter certeza do que havia feito na etapa anterior. Nunca cortei antes de medir 3 vezes, porque madeira cortada errada não volta. E assinei uma procuração de 7 páginas depois de ler 3. Não foi incompetência. Foi o luto transformando a atenção em algo diferente do que ela havia sido a vida inteira. O luto não te deixa burro. Ele te deixa disponível para acreditar no que você quer acreditar. Porque a energia de não acreditar é cara demais quando você já está gastando tudo para continuar de pé. Se você está agora passando por uma perda grande e alguém ao seu redor está pedindo para você assinar algo, qualquer coisa, com a justificativa de que vai facilitar a sua vida, vai diminuir a burocracia, vai proteger o que você tem, leia cada linha, cada parágrafo, cada cláusula que está no final quando você já está cansado e a caneta está na sua mão. Se não conseguir ler com clareza, leve para alguém que possa, um advogado, um filho de confiança, um amigo com cabeça fria. Uma hora de verificação pode poupar anos de desfazimento. A segunda coisa é sobre pedir ajuda antes de precisar. Eu deveria ter ligado para o Dr. Hélio em junho de 2022, quando o primeiro homem veio avaliar a casa. Deveria ter ligado em setembro de 2022, quando a Simone começou com as perguntas sobre o inventário. Deveria ter ligado em março de 2023, quando assinei a atualização cadastral sem ler. Só fui quando o Márcio me deu o empurrão que eu precisava e que estava esperando sem admitir que estava esperando. Homem que trabalha com madeira aprende que problema estrutural ignorado não some. Ele aprofunda. A rachadura que você não conserta na época certa vira rachadura que você não consegue mais consertar. A diferença entre os dois é só o tempo. Na vida é a mesma coisa. A terceira coisa é sobre filhos. Não vou falar da Simone de forma que a reduza a uma vilã de história. Ela é minha filha. Esse fato não muda porque ela fez o que fez. O amor de pai não funciona por crédito e débito. Não some quando o saldo vai ao negativo. Mas amor não é o mesmo que ausência de consequência. E foi a coisa mais difícil que aprendi. Que você pode amar alguém de verdade e ainda assim deixar que o sistema de justiça faça o que precisa ser feito. Que proteger a sua dignidade
não é o oposto de amar. Que a bondade que sabe dizer não, como a Neuza dizia, é mais honesta do que a bondade que aceita tudo e chama isso de amor quando na verdade é medo. Eu tive medo por 2 anos. Em novembro de 2023, parei de ter. O meu pai dizia que madeira honesta não mente, mas era a Neuza quem havia aprofundado isso. Havia uma tarde de 1997, em que eu estava trabalhando no ateliê num armário que havia dado problema. A madeira havia empenado levemente depois de seca, produzindo um desvio de 2 milímetros numa porta que deveria fechar perfeitamente. 2 milímetros que qualquer cliente perceberia e que eu jamais entregaria. Estava frustrado, porque havia trabalhado semanas naquele armário, e o desvio havia aparecido na etapa final, quando a correção era mais complicada. A Neuza veio até a porta do ateliê com 2 cafés. Me observou trabalhar por um momento. Vai consertar? Ela perguntou. Vou. Mas vai demorar. Tudo que vale a pena demora. Sentou no banco encostado na parede, o mesmo banco onde o Márcio havia sentado em outubro de 2023, e ficou tomando café enquanto eu trabalhava. Depois de um tempo disse, Augusto, a madeira empenou porque foi pressionada numa direção que não era natural para ela. A solução não é forçar de volta. É criar as condições para que ela volte por conta própria. Olhei para ela. Você está falando do armário? Ela me devolveu um olhar que eu conhecia desde 1979. Estou falando do armário, ela disse, com um sorriso que dizia outra coisa completamente. Eu penso nessa tarde sempre que as coisas ficam difíceis. Penso na Neuza no banco de madeira com o café na mão, ensinando marcenaria quando na verdade estava ensinando outra coisa, com aquela habilidade de professora que sabe que as melhores lições chegam quando a pessoa não está se defendendo de aprender. A minha casa está de pé. A caixa de cedro está na prateleira do ateliê. A chave está no meu bolso. E toda manhã, quando desço para a cozinha, faço o café, corto o pão, coloco a mesa, sinto o peso desse silêncio que é meu. Não o silêncio de quem está sozinho, o silêncio de quem está inteiro. Vale a pena resistir. Sempre vale. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que conhece o peso de confiar nas pessoas erradas dentro da sua própria casa. Que sabe o que é ver o amor que você ofereceu ser tratado como recurso a ser explorado. Que entende que a traição de filho é um tipo de dor que não tem equivalente. Porque você a amou antes que ela soubesse o que era amor. Você a segurou nos braços antes que ela soubesse que existia um mundo além dos seus braços. E a ideia de que ela usou tudo isso contra você é uma que demora para ser processada e que deixa uma marca que nenhum processo judicial consegue apagar completamente. Você entende o que é isso? E eu quero te fazer uma pergunta real. Você já foi traído por alguém da sua família num momento em que estava mais vulnerável? Depois de uma perda? Depois de uma doença? Depois de um período de fraqueza que a pessoa ao seu redor usou como porta de entrada, em vez de usar como razão para cuidar melhor de você? Pode ter sido um filho, uma filha, um genro, uma nora, um irmão, quem fosse. Me conta nos comentários. Não precisa de detalhes se não quiser. Só me diz que você reconheceu algo nessa história, porque cada comentário assim constrói uma comunidade de pessoas que decidiram não deixar que a traição de quem amaram defina quem elas são. E essa comunidade tem um valor que vai muito além de qualquer número numa tela de canal. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva quando li o bilhete com a última frase sublinhada em vermelho, alívio quando o escrivão do cartório suspendeu o registro naquele dia em que o doutor Hélio e eu fomos juntos verificar, satisfação quando a Simone ouviu cada palavra do confronto no ateliê e não teve uma resposta para dar. Aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que não estou falando no vazio, que alguém está do outro lado ouvindo cada palavra. E para mim, que escolhi contar essa história porque acredito que ela precisa ser ouvida, esse gesto tem um valor que não cabe em número. E se você ainda não é da família desse canal, me dá esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho, porque tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. Histórias de pessoas que foram tratadas como obstáculo dentro da própria casa. Histórias de pessoas que agiram em silêncio quando teriam todo o direito de gritar. Histórias que terminam com dignidade, com a chave no bolso e com a caixa na prateleira onde sempre deveria ter estado. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode não saber exatamente quem é essa pessoa, mas ela existe.
Talvez seja um pai ou uma mãe que está agora assinando documentos que alguém da família apresentou com uma justificativa que parece razoável, mas que deixa um desconforto que eles não estão conseguindo nomear. Essa pessoa precisa ouvir que esse desconforto é um aviso real, que o instinto dela está funcionando, que existe um Dr. Hélio no mundo e que procurá-lo não é desconfiança, é responsabilidade consigo mesmo. Que bondade que sabe dizer não é mais honesta do que bondade que aceita tudo com medo de parecer ingrata. Meu nome é Augusto. Todo mundo me chama de seu Augusto. Tenho 71 anos. Fui carpinteiro por 42. E aprendi que madeira honesta não mente. Trate bem, ela te serve bem. Abrevia o processo, ela cobra. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Esta história contém elementos ficcionais utilizados com fins narrativos e educativos. Nomes, datas, valores e situações foram adaptados para preservar a privacidade de todas as pessoas envolvidas. O que você sentiu ao ouvir, isso é completamente real. Até a próxima história.